pessoal, e aí, tudo bem? Então, estamos começando mais um podcast e hoje, não sei se vocês perceberam, mas hoje nós temos uma pessoa diferente aqui, porque hoje o que vai acontecer aqui é diferente. É inexplicável, porém é real. Como diz aquele louvor da Cassiane. Mentira, que não é a Cassiane. Não, mas aqui. Não é nem da Cassiane. Nós estamos aqui e hoje vai ser uma... Não vou colocar como entrevista porque é estranho, mas literalmente vai ser um podcast, né? Uma conversa que a gente vai ter aqui. Hoje o nosso convidado é o André Fernandes. Não vou nem falar que ele não, André não pode ser só André. Presbítero auxiliar, pode. Evangelista. Diácono, evangelista, apóstolo, bispo. Foi pra isso que eu vim, né? Reverendo. Pega os livros ali. Cadê os livros que ele... Aqui, ó. Ele quis fingir que ele é culto, entendeu? Vários livros aqui, ó. Ninguém vai ler nada. Essa é a realidade. Entendeu? Victor Hoje me defende. a entrevista nosso podcast é com ele. A gente sabe que todos têm algo para falar da parte de Deus. As nossas histórias, acho que muitas vezes a nossa história fala mais do que se a gente tentar às vezes pregar para a pessoa. As nossas histórias transformam, né? Ajudam, auxiliam as pessoas. E a gente convidou o André, que é um rapaz que está vivo aí desde a fundação dos séculos. Isso. Ninguém me deu pra falar nada ainda. A gente não vai nem falar do mistério do microfone. Ele tá vivo aí já faz há bastante tempo. Tem uma história bem legal para contar pra gente, para dividir com a gente. Mas a gente... ele mais do que ninguém pode dizer como foi lá Adão e Eva. Ele mais do que ninguém pode dizer como foi a queda de Satanás e essas coisas assim. Isso aí. Então, gente, a gente tá aqui hoje pra conversar, tipo, pegar um pouco da experiência, tentar, né, através do que ele vai contar pra gente sobre a vida dele e tudo mais, pegar um pouco de experiência e caminhar, né, para que a gente possa crescer com a experiência do André, né? Crescer com a experiência do André. Hoje ele só vai passar as experiências pra gente. Mas a gente não pode começar nosso podcast sem a oração da Priscila, porque senão dá errado. Ela é forte. Só funciona se ela orar. Senão dá Eu errado. nunca disse isso, gente. Nunca disse isso. Mas Mas os aqui, sinais... Da missionária Priscila. os sinais já se podem ver. A gente não podia começar sem a oração da missionária Priscila. Tá, a missionária Priscila, pode orar, Ninguém tá? me deixou me defender. Tudo bem. Vamos orar, gente. Hoje tem que ter uma oração bem forte, entendeu? Como falam, bem forte. Com Vamos certeza. lá. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigada, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui. Nós te louvamos, Jesus, porque se não fosse a tua misericórdia, a tua bondade, nós não estaríamos novamente aqui reunidos. Eu te agradeço pela vida do André, pelo Senhor, pela disposição, por ter aceitado. Eu te louvo, Senhor, por cada um que aqui está, que estão nos bastidores também, que sejam abençoados. Te peço que o Senhor também venha abençoar todos aqueles que irão ouvir. Mas, Pai, antes de tudo, eu venho te pedir que o Teu Espírito venha nos dirigir em cada pergunta, em cada resposta, que não seja somente um momento descontraído, mas que seja um momento para que nós sejamos edificados e os seus filhos também que irão ouvir sejam edificados por isso. Pai, fique aqui conosco, nós convidamos a Tua presença, Espírito de Deus. É o que eu te peço e te agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim, agora a gente pode ficar tranquilo que vai dar super bem. Victor, só vou fazer uma pergunta. Tá gravando os dois, né? Tá gravando. Meu microfone caiu aqui, vocês viram? No meio da oração. Não vi, não. Só Tá Jesus. vendo? Manifestou, mas foi repreendido É porque pela oração. teve uma pessoa aqui diferente. Começou a dar entendeu? lugar já. Não, ninguém Então, André, a gente vai começar. Você quer se apresentar para as pessoas? Não, vocês já me apresentaram. Falaram que eu tô desde o início da criação, sei de tudo. Não, mas você tem que fazer a sua apresentação pessoal assim como o Paulo fazia nas suas cartas. Eu já fiquei preocupado que vocês falaram que hoje vai ser diferente. Você congrega em qual igreja, André? Pra quem não sabe. Assembleia de Deus Vila Tiradentes. É isso aí. Quantos anos você tem, André? Não fala não. Não fala não. Não fala não, porque o último que falou isso fez música. Eu nasci. Nossa. O último que fez isso cantou essas músicas aí. Ai, e não é nada louvável. Muito André, você nasceu na igreja? Você nasceu, tipo assim, no meio evangélico? Sim. Você nasceu no meio De evangélico? berço. De berço? De berço. Que Sério? isso? O berço dele era crente. Não, mas eu jurava que, tipo assim... que Não, você... sempre. Mas você sempre, na sua vida inteira, você sempre foi da igreja? Não. E Então como conta aí sua história. Não, ótimo. A gente entrevistar uma pessoa que... Não. Teve um período Sim. de trevas. Deu pra perceber, Não né? é isso que a gente quer saber. Como que foi? Tipo assim, porque... Vamos lá. O primeiro, você... De pequeno você estava na igreja, certo? Sim. E que, tipo, ou por que você saiu? Ou o que foi que chamou a sua atenção para sair da igreja? É porque aquilo, assim, pelo que eu me recordo,
eu estava na igreja, fui criado, mas eu lembro que com meus 12, 13 anos, eu não quis mais saber da igreja. Mas eu acredito, assim, às vezes eu paro para pensar, poxa, por que eu saí da igreja? Porque eu acho que eu nunca aceitei Jesus, mesmo estando na igreja. Só chega um pouquinho para perto do microfone. Mesmo eu estando na igreja desde novo, eu nunca aceitei Jesus. Eu ia porque meus pais iam, meu avô, mas acho que esse convite nunca tinha sido me feito. E aí chegou um momento que as coisas do mundo falaram mais alto. Você tava tipo, o que você Eu era ia da porque igreja. minha mãe ia, É meu tipo uma avô pessoa ia. que tá no metrô 7 horas da manhã, entra dentro do metrô, nem o tô seu, indo. mas foi empurrado e tá ali. Né? É. Muitas pessoas, tipo assim, ontem eu tava numa conversa com o Rafael ontem, ele tava falando, mano, desde quando você pode dizer que você aceitou a Jesus? Eu falei, mano, tipo, aceitar Jesus pra mim, na minha visão, é crer na existência de Deus e aceitar que Ele é o Criador. É o Filho. Eu falei, desde Que Jesus é o nasci crendo nisso. Meu pai e minha mãe me apresentou isso. Aí ele falou assim, quando foi... então você é crente? Eu falei assim, não, porque quando falar ser crente, pra mim vem mais de conversão. Se bem que Não, crente cristão, é crer, né? né? Crente é que de crê. conversão, né? Falar mais de conversão. Aí eu falei pra ele, mano, me converter mesmo. Eu tenho aquilo que eu falo pra todo mundo, 5 anos, 2 anos, 3 anos. Aí, que foi depois daquela greve de caminhoneiro, que teve várias coisas acontecendo na minha vida e tudo mais. Eu falei, e antes, Isaac? Eu falei, mano, antes eu era uma pessoa que pegou o metrô... 7 horas da manhã, que eu nem precisava, mano. As pessoas me empurravam. Eu nem precisava segurar nas coisas porque tava tão cheio. Tipo assim, eu sentia como se fosse um zilhão de pessoas andando numa direção e eu tava ali no meio, automaticamente andando. É mais o costume do que... É mais porque quando por ser mais novo, eu não ia pegar e falar, não vou pro meu pai, que ele enfiava o cabo de vassoura na minha cabeça. Entendeu? Gente, eu vou nem contar pra vocês o que minha mãe fazia quando eu não queria ir pra igreja. Não, Porque se fizer assim. isso Agora hoje, tu né? falou, entendeu? Vai deixar ela, ninguém curioso ela vai aqui. falar assim, eu tenho as marcas de As Cristo. marcas de Cristo carregadas não era bem, não. Não, mas, cara, minha mãe, pra você ter noção, ela perguntava, não vai pra igreja não? Quando a gente fica numa determinada idade, né, que a gente não tá querendo muita coisa com nada, vocês não vão pra igreja não? Então tá. Ela ia lá e desligava o relógio, cara, da luz lá fora. Ficava todo mundo no escuro, no escuro, sem nada. Não Só quer a quando luz, ela estão viva chegava... nas trevas. Filho, calor, nem aí. Quer ficar em casa? Então vai ficar aí, sem luz, sem nada. Era isso. Porque pra menina isso é ruim, né? Pra homem é o de menos, o homem vai pra rua. Né? Não, Homem mas vai pra trancado. Ela trancava a gente dentro de casa. rua. Trancava. Não é ser sem luz, não. Tu acha que é só sem luz? É lógico que a gente ia sair, né? Nem vela deixava. pra acender. Filho, nada. Nem o fogão, nem o Nada, fogão. porque senão ia botar fogo na casa. Três dentro de casa. Misericórdia. Não, mas assim, eu fui apresentado na igreja fui apresentado aqui em Vila Tiradentes. E aí na época Tinha que eu... água, né? Brincadeira. Acho que tinha, né? Não, ele foi apresentado, não foi batizado, Ah, tá. não, entendeu? É a Aí- igreja católica, pô. Aí o que acontece? Meu avô dirigia a congregação ali de Belfor Roxo. E a minha parte de criança, de adolescente, pré-adolescente, né? Foi tudinha lá, pô. Mas assim, Em acho Belfor que... Roxo? Onde o pastor Carlos é agora. Dirigia ali e na época eu ia com ele. Mas chegou um momento que não sei. Eu acho que na caminhada, todo mundo, assim, eu acredito, né? Não sei todo mundo, não posso generalizar, mas grande parte de quem cresceu na igreja, como veio de berço, né, evangélico que fala, sempre tem, assim, o momento que você vai por ir e tem um momento que é uma virada de chave. Que é onde você realmente conhece o evangelho de verdade, você tem aquele impacto de revelação de quem Jesus batizado no é. Espírito, de tipo assim, ser De transformado. você ter a revelação de quem Jesus é mesmo e de falar, cara, agora eu sei o De que é o conversão, evangelho. né? De conversão. Eu acho que todo mundo tem uma virada de chave dessa. Quando foi a tua virada de chave? Assim. Não, na verdade, tipo assim, eu acho que o que eu gostaria de saber é o É o porquê ele decidiu processo, sair. porque ele saiu, é. O que atraiu pra você sair? Ou Mas se só foi de... Eu era muito novo, acho que eu não quis ir mais. Eu Foi não lembro. bebida? Não, eu tinha 12 anos. Foi mais só a... não queria não ir tinha mais, muito. Mas ficou quanto tempo esse período que você ficou fora? Porque foram 2 períodos. Eu fiquei bastante tempo, acho que até os 18 anos. Aí a tendência foi só De piorar. 12 aos 18? É, Pô, mas de 12 tu era mais novo que teu filho, Lucas. até uns 18 Pô, tá anos. maluco? Eu com 12 anos falo pro meu pai que eu não vou pra igreja. Mas só que a por isso questão que minha mãe o me meu trancava pai- dentro de casa. Meu pai na época Sem estava luz. afastado. E a minha mãe também. Ah. Então eu acho que isso cooperou. Então. Eu vinha com meu avô. Entendeu? Não, entendi. Eles E a estavam volta? E a afastados. volta? Como é que se deu? Aí? Aí, pô, foi... Eu tinha uns 20 anos, eu acho. Eu acho que isso.
Tinha uns 20 anos, aí consegui voltar. Foi quando você já começou a vir pra cá? Não. Mas aí eu tava muito verde ainda. Aí Deus nos fez uma promessa de uma casa. Ele era o Hulk, gente. Ele era o Hulk. Não, sério. Deus me fez umas promessas de uma casa, até a casa onde eu moro hoje, lá em Nilópolis. E aí Deus deu a casa, e aí naquela ânsia, né, de tomar posse logo da terra, não orei a Deus, não consultei a Deus, nada. Troquei a mão pelo braço e fui. Aí chegando lá em Nilópolis, não vou congregar aqui em Nilópolis porque não tem igreja para mim, tem que congregar lá onde eu moro. E aí aquilo, né? Quando fui ver, já estava afastado da já foi a segunda... aí eu digo que agora foi realmente porque agora eu realmente fazia parte... Já tinha maturidade, né? Eu fazia parte do corpo de Cristo, entendeu? Eu fazia parte. Antes eu era criança, tinha 12 anos. Mas você já tipo, conhecia o evangelho realmente? Já tipo, conhecia Jesus mesmo? Não, assim, mesmo não, mas... Sabe por quê? Eu já tinha virado a chave ou não? Só foi virar a chave depois. Ontem, eu tava até conversando entendeu? isso ontem com o Rafael. Ontem eu fui dormir, tá até falando com a Priscila, ontem eu fui dormir 3 horas... Saí da casa do Rafael 3 horas da manhã, porque a gente tava conversando. E eu tava falando com ele, eu falei assim, cara... Um exemplo que eu dei pra ele foi de Pedro. Tipo assim... Pedro andou com Jesus e tudo mais, mas se converteu lá no final das coisas. Lá no entendeu? final de tudo. Então, tipo assim, aí eu fui com o Rafael, Rafael, a pergunta que ele me fez e automaticamente ele, não, mano, é verdade. Foi que ele falou assim, então muitas pessoas aceitam Jesus e não é convertida? Não, é porque conversão um você processo, mudar o caminho. De repente você aceitou Jesus, mas você ainda continua naquele caminho, mesmo sem perceber, tu tá ali. Não, mas é porque as pessoas acham que toda pessoa que aceita Jesus é convertido. Não. Entendeu? E tipo assim, meio que nisso que a gente tá conversando da sua história, meio que a gente tá vendo isso. Que você quando você era mais novo, né? Você ia com o seu avô e você já tinha aceitado Jesus na igreja. Não, eu acho que nem chegou a aceitar Jesus. Porque foi o berço evangélico, Jesus já tinha aceitado. E tipo assim, eu sou berço evangélico, meu avô é pastor, todo mundo é crente. Se Jesus voltar, eu vou agarrado nele. Vários tios, primos, pastores, presbíteros, então tá bom, tô no meio evangélico, tá ótimo, mas não é assim, pô. Não, show. Aí depois, quando você foi... Aí você viveu lá um tempo fora, dos 13 anos aos 18. Aos 18, já tinha voltado para a igreja. Tava começando a mas ainda caminhar. não estava no... Aí, vamos botar ali, tu aceitou Jesus? Sim, aí sim. Aí ali você aceitou Jesus, mas não foi convertido ainda, né? Não, tava caminhando, aprendendo... Mas não tinha virado a chave. Mas não tinha ainda. virado essa chave. que a Priscila porque se falou. virar a chave pra mim é conversão. Não sei se pra vocês Sim, também sim, é a verdadeira pode conversão, ser, sim. O virar a chave, porque enquanto você não nasce nessa nova natureza de conversão, né, mano, é uma nova natureza, irmão. É tipo assim, eu uso isso como um exemplo meu. Tipo assim, tem coisas que eu vejo que eu falo, irmão, quem era aquilo? Mas assim, o que a gente não pode... A gente tem que aprender a separar a conversão e a verdade. Você não pode ser convertido. Mas se você aprendeu a verdade, ela não tem como fugir. Não tem como fugir dela. Não, porque exato. assim, eu já tive assim, nesse período que eu andei afastado, que eu já estava melhor, estava maior, eu estava em certas situações que eu falei assim, poxa, não era para eu estar aqui. Eu sabia que se Jesus voltasse, porque isso eu ia para o inferno. Porque eu não aceitei a Jesus, não era assim, totalmente convertido, mas eu conhecia a verdade. Por isso que a Bíblia fala, que é para ensinar a verdade, ensinar a criança no caminho, mas isso a gente para quando aprendeu. ele crescer ele não se desviar. Essa é a verdade. Não só isso, mas a gente aprendeu no nosso primeiro podcast, que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Vocês são indesculpáveis quando vocês dizem quando vocês dizem que não conhecem a Deus, porque Deus pegou os atributos deles invisíveis e tornou visíveis, se revelou a vocês através das coisas. O próprio Deus, ontem eu tava... É ótimo, porque ontem, mais ou menos, quase todos esses assuntos eu conversei ontem com o Rafael. A gente estava falando. A natureza humana é pecaminosa. A gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo que a natureza humana é pecaminosa, assim quando ela passa a ter consciência, até mesmo uma criança, um recém-nascido, que nasce maldoso, que nasce egoísta, todo bebê, criancinha, tem um brinquedo, ele tende a ser egoísta. E a gente vai ensinando ele o certo. Mas... até quando ele é egoísta, ele sabe que aquilo ali é um sentimento ruim. Porque tu pode ver que isso gera choro, gera... Entendeu? Então ele sabe... Esse que eu acho que é o legal. Por mais que a pessoa seja ruim, ela sabe da existência do correto. Porque o próprio Deus, na criação, ele se deu uma maneira de se fazer interpretável. Sabe? Então,
com relação a isso que você está dizendo, tipo assim, poxa, mas a gente sabe da verdade. A gente sabe da verdade. E a gente sabe da verdade desde o dia que a gente nasceu. A gente sabe que é errado mentir, mas a gente mente. A gente sabe que é errado falsificar, mas a gente falsifica. A gente sabe que é errado corromper, mas a gente corrompe. E tantas outras coisas. A gente sabe que é errado e mesmo assim a gente comete. Então, eu vejo muito isso. Saber o que é certo e conversão, eu ainda diria que era um pouco diferente, porque saber a verdade todo mundo sabe. Converter é mais do que a aceitação da verdade, é uma nova vida, entendeu? É mais ou menos isso. Eu acho que é a revelação. É quando você tem a revelação. É diferente você saber e você ter a revelação. Porque às vezes você sabe. Principalmente quem é criado na igreja. Você sabe muita coisa. Você sabe versículo, você sabe... ouve muita coisa. Agora, você ter revelação é diferente. Quem tem a revelação de quem Cristo não consegue continuar do mesmo jeito. Realmente que a é Priscila diferente. tá falando, teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e aí ele é crente. Ele estava fazendo até o serviço lá em casa e aí começamos a conversar da Bíblia. Começou até a funilar, quase falou o nome da pessoa. Não, mas eu nem lembro o nome da pessoa. Ele está fazendo serviço lá em casa, eu nem lembro o nome dele. Nem lembro, só sei que ele é presbítero. Não. É um pastor lá de... Eu lembro da igreja que ele era, mas eu não vou falar da igreja. Mas aí estava conversando e tal, e começamos a falar de Bíblia. E tá, Bíblia para cá, Bíblia para lá, tá. Aí ele falou assim, mas você conhece bem a Bíblia, cara. Tu já tá salvo. Eu falei assim, parando com isso, cara. Eu falei até com ele assim, tu tá ficando doido, cara. Eu não sirvo a Jesus, eu conheço a verdade, mas eu não sirvo. Se eu morrer hoje, ou se Jesus voltar, eu fico, e se eu morrer eu vou para o inferno. Não tem isso, entendeu? Porque a verdade, ela não tem como fugir dela, não tem como fugir. Não tem como fugir dessa verdade, entendeu? Mas fala. E quando, tipo assim, essa verdade foi apresentada, como você mesmo estava dizendo. Você sabia, nessa segunda fase, então, vamos botar... Não sei se é isso, mas é isso que eu estou querendo saber. Se nessa segunda fase foi aonde você já tinha consciência da verdade de uma maneira mais pesada. Porque você já tinha consciência, você já tinha mais de 18 anos, então algumas coisas eram mais certas para você. Entendeu? Então, nessa segunda fase, dos 18 aos 20 e poucos anos, já era algo mais, vamos botar assim, você já tinha consciência da verdade ali. Claro, pô. Claro. E por que você acha que você arregou de novo? Cara, foi justamente por causa disso que eu falei. Eu tava assim, meio verde, faltou maturidade, entendeu? Porque assim, nós oramos muito para Deus nos dar essa casa. Deus ouviu as nossas orações e deu. Mas não era o tempo ainda de eu sair onde eu estava para poder tomar posse. E assim, naquela ânsia, recebi a benção. E vamos sem perguntar a Deus, entendeu? Como é que eu tenho que fazer, como é que eu devo agir. E cheguei lá, falta de conhecimento, ou de um conselho de alguém, ou de eu mesmo orar e perguntar a Deus. Falei assim, poxa, vim para cá, não tem igreja aqui, eu tenho que congregar na minha igreja, eu não posso deixar a minha igreja. E aí não ia nem na minha igreja. Era uma desculpa que você mesmo se deu. Não ia nem na minha igreja e não procurava outra igreja, porque na minha cabeça eu era membro daquela igreja e eu tinha que continuar lá naquela igreja, mas eu não tinha condições de estar, porque de Nilópolis para cá o Lucas era pequeno, não tinha condições. Entendeu? E aí quando eu fui ver, tu já está se afastando da presença de Deus. Aí foi mais um período que você passou... Foi mais um período. E esse período foi de quantos anos? O período foi de treva, esse foi de treva. 132 anos? Não sei. Mais ou menos, aproximadamente. Foi mais ou menos quantos anos? Vamos botar, você estava com 22. Até você tomar aquela paulada na cabeça que Deus dá na nossa vida pra gente voltar. Ele me deu uma paulada mesmo. Conte mais sobre a ele paulada. Não deu, a gente mesmo se dá, essa é a verdade. Porque a gente que procura, eu tomei essa né? paulada porque eu assim, para ouvir mesmo a voz dele. Eu acho que foram uns 4 anos. Então não foi muito tempo, não. Mas foram um Tava período de pensando trevas, porque tu já viu 238. aquela história que quando um demônio sai, ele volta e traz 7. Isso é o que a Sina Sete. falava também A pra ela. cara- Pra ela não se batizar, Não se batizar não, porque senão vem 7 demônios. Olha isso. Foi abismo total mesmo. Caraca. E eu só voltei porque Deus falou comigo que era para voltar, porque senão Não, ia eu ia falecer. morrer. Ia falecer. Deus já ameaçou então, né, mano? Foi. Vamos entrar aí nessa em outra Lá em casa, questão, para a gente debater. Deus te ameaçou. Volta, se arrepende, fez eu pedir perdão a Renata, pede perdão a ela, volta e se arrepende, senão tu vai morrer. Cara, aí que entra E tem gente que acha que Deus não faz isso. Só
Só lembra porque o microfone... Rapidinho, gente, ó, tem aqui, ó. Pode fazer propaganda? A gente não é patrocinado. Então, H2O, bota aqui a tarja preta, por favor. Não, põe não. Só pro pessoal aí, ó, não tem isso não, só porque eu tô aqui hoje, hein? Gostei. Isaac, Deus te abençoe. Aí o que acontece? Aí essa fase aí, vamos botar assim, teu período interbíblico, de 400 anos sem ouvir a voz de Deus. É isso aí, foi quase isso o tempo. Esse período aí, o que você pode contar de experiência pra gente? O que você pode acrescentar? Foram muitos livramentos, cara. Conta um pra gente. Muitos livramentos. Meu pai Quanto tem mais, o mais... O que, tipo assim, mais te assustou. Cabuloso, mais cabuloso. Se quiser, pode pegar aqui. O que mais me assustou foi quando... o trem descarrilhou, cara. Quando você trabalhava no Supervia? Ou não? Eu tava indo trabalhar, O trem O último vagão. Cara, o que tu fez, cara? Caraca, o que ele fez, mano? Descarrilhou ele quase matou outras pessoas por culpa dele, mano. Não, sério, aquilo ali assim... Se você tem alguém na sua família que tava no trem com o André, saiba que é o pé dele. Tá? Ele era o Jonas, entendeu? Era ele. Assim, porque eu vejo como um grande livramento. Porque pelo que aconteceu lá, eu sei que eu poderia ter morrido. Se eu morresse essa hora... Eu tava aguardando o julgamento de Deus. É igual tava com o Didi. É igual meu pai. Meu pai conta uma história. Meu pai, ele conta uma história. Ele fala que ele trabalhava com um negócio de caminhão e ele tinha mania de ir na boleia do caminhão. Acho que é na parte de cima, um negócio assim, né? Aí uma vez ele tava todo errado, que ele fala, tava todo errado, não sei o que, eu tinha que tomar jeito. Pode pegar daqui, tá? Se quiser também, pode. Obrigado. Aí ele... Não. Aí ele pegou e falou assim, poxa, Deus falou comigo que não era pra me ficar ali. Porque nessa época eu tava... Tipo assim, como ele tava trabalhando muito, ele tava podendo dar tanta assistência. Aí ele falou assim, E aí Deus falou comigo, vai pra dentro aquela parte ali onde que fica o motorista e tudo mais. Eu esqueci o nome. Ele tava na boleia, que eu acho que é a parte de fora, né? Que o pessoal viajava ali. Irmão, eu sei que ele foi pra dentro, o caminhão bateu, capotou. Aí eu falei, caraca, pai, os caras que estavam lá, tu nem pra avisar os outros. Nossa, morreu Tipo todo mundo. Não morreu Jonas não. Os caras se machucou muito. E ele de boa. Acho que foi uma parada assim. Aí, eu falei, caraca, graças a né? Deus. Falei, graças a Deus, na minha história, o maior vilão... Na minha história... O maior vilão sou eu. O maior vilão sou eu mesmo. Pronto, fica trancado dentro do quarto. Se der ruim, eu tô no quarto, não tem ninguém aqui. Não, se bem que hoje em dia não tem isso. Que Deus pode te dar uma Covid da vida e pegar em todo mundo. Pegar em todo mundo da sua família. Né? Você tá dentro do quarto, fecha a porta. Aí, na moral, vocês estão tentando por um lado, Deus vai te mandar um Covid. Nossa, mano. Ai, Deus. Não, porque dentro desse contexto, entendeu? Que a gente tá falando. De tipo assim, caraca, mano. Aí vai falar que Deus que mandou a Covid, a gente vai entrar em outro assunto aqui. Aí começa a algazarra. Assunto. Aí começou a algazarra. Aí, mano, tipo assim, tinha muito isso nessa época de tipo, a gente vê isso. Poxa, mas Deus falou que ia me matar e tentou. Parece que Deus tentou matar a gente. Entendeu? Pô, mas é igual... Deus não tenta matar ninguém. Ele Se só... quiser matar, ele mata. Pô, irmão. Não vai precisar tentar. Tu tá aí por causa da misericórdia dele. É como... Caraca, eu tô muito bíblico hoje. É como o apóstolo Paulo fala. Vocês não percebem que a misericórdia de Deus é para que vocês se arrependam, para que vocês mudem? Então, tipo assim, eu acho que essas ocasiões que a gente vivencia, até mesmo uma dessas aí do tipo trem descarrilhar, é mais pra... Não é que Deus fez, é que ele só se mostrou misericordioso. Cara, na verdade eu entendo como assim, quando você não tá debaixo da proteção de Deus, você fica à mercê. E quando nós conhecemos... Então, assim, quando ele te dá o livramento, não é que ele queria te matar. Na verdade, ele te proteger ao ponto dele não deixar você ser tocado. Isso. E pra quê? Eu prefiro enxergar mais nessa ótica do que, tipo assim, Deus queria me matar. Não, a gente entendeu. Não, essa aí vai ser a thumbnail do Discord. Deus tentou me matar da porque às vezes vai caminhando por esse raciocínio, né? Não, claro que não. Isso aí que a Priscila falou, tem razão. Mas o grande problema aí volta lá naquele assunto. Eu conheço a verdade. Então eu sabia que se a misericórdia dele não tivesse comigo, eu poderia ter ido para um lugar de sofrimento. Porque a verdade, ela me faz lembrar disso. Sim. Entendeu? Tem a consciência, né? O homem tem a consciência. Se não tem o espírito, tem a consciência. Não, com certeza. É fato. Com certeza. Gente, então, a gente vai dar uma pausazinha aqui. Já? Já, mas passa rápido. É verdade. Tá? A gente vai dar uma pausazinha aqui de alguns minutos, uns 5, 10 minutinhos, e a gente já volta, tá? Pra você que tá assistindo aqui no YouTube, o nosso próximo episódio já vai sair já com a próxima parte da do nosso podcast aqui, com um presbítero, pastor, Evangelista, que viveu reverendo. desde a criação e tá aqui até hoje.
Da criação ao apocalipse. Ele vai lançar esse livro depois do milênio. Do princípio e fim, é esse aí. Tá, a Eu gente tá aqui estava lá. a gente vai continuar esse papo com ele. Acompanha a gente aí, compartilha com seus amigos e tamo junto, Deixe gente. seu like.